Aperta o play que está começando mais um episódio do Pode Convidar. E hoje quem senta na mesa com a gente é a Juliana Korzenowski de Farias, que trouxe duas convidadas muito especiais, Sônia Suzana Caldas de Farias e Letícia Helena Luca. Uma conversa potente sobre dinheiro, emoções e raízes. E como as nossas histórias impactam diretamente na nossa vida financeira. Bem-vindas, meninas! É um prazer receber a Gil, minha amiga linda, uma excelente assessora de imprensa, que trouxe a Sônia e a Letícia hoje para conversar. E aí eu quero que você apresente elas, já que elas são suas convidadas. Sim. Então, estou bem feliz com o convite de vir participar aqui do Pode Convidar. E aqui no Rio Tavares, né, no novo estúdio de podcast aqui das minhas amigas também, né? Então, eu convidei a Sônia Suzana Caldas de Farias, que a gente aqui vai dar um nome completo para honrar toda a nossa história, já dando um pouco de spoiler do nosso tema do dia. E a Letícia Helena Luca, né? São as duas convidadas aqui. Falar um pouquinho quem são elas. A Sônia é psicóloga, contoterapeuta e consteladora sistêmica. A Letícia é administradora de empresas, consultora e terapeuta financeira. Ela lançou no mercado, esse ano ainda, uma metodologia que une estratégia financeira e autoconhecimento. Uau! Muito bem. Muito bem. Maravilhoso. É isso? Faltou alguma coisa? Não, para começar é isso. Para começar é isso, né? Que belo começo. Então, acho que a gente pode começar bem pelo começo. No começo. Mas já indo direto ao ponto. O que são as constelações sistêmicas? Querida que está aqui, primeiro quero dizer que eu tô me sentindo tão bem. Bem-vinda. Esse pode convidar, me sinto num ambiente bem firme. Trabalho há muitos anos com mulheres. E a constelação chegou na minha vida assim como uma graça mesmo, né? Constelação é uma abordagem terapêutica, não é terapia, mas é uma abordagem terapêutica onde a gente ganha uma noção tão clara do que é honrar a vida, honrar as nossas origens, honrar de onde veio a vida. A gente pensa que a vida veio do papai e da mamãe. Não, veio de muito antes. E às vezes, nessa fluidez, nessa corrente da vida, teve algumas entraves, alguns impedimentos, né? E a constelação, de uma forma muito reverente, muito respeitosa, olha junto com aquela pessoa que ficou parada, travada, em algum momento, por amor, sempre por amor, a gente vê. Então, é tão linda a constelação, porque é um trabalho único, não tem nenhuma aliança terapêutica, você é convidada a honrar todos, por isso que é terapia, constelação sistêmica. E o nosso trabalho, o meu trabalho, é realmente baseada na constelação familiar de Bert Hellinger, as constelações clássicas, onde a gente não inventa a moda. Tem muita coisa hoje falando de constelação que assusta muita gente, misticismo, a gente vai falar, né? Mas assim, primeira coisa, querido, constelação é um trabalho de amor e de honra, de respeito. Acima de tudo, não tem nenhum lugar, eu nunca vi, eu trabalho há muitos anos, não sou nenhuma jovenzinha, tenho quase 70 anos, e já andei por tantos lugares, eu nunca vi nenhum lugar que falasse com tanta clareza como a gente pode realmente honrar pai e mãe. E quem honra pai e mãe, ganha a bênção de viver uma vida fluida, livre. Eu vou falar mais das minhas histórias, de como, inclusive, a constelação chegou para você, né, Lê? É verdade. Então, a gente quer saber se essas questões emocionais e familiares podem impactar e como impactam as finanças pessoais e profissionais. Uau! Então, eu vou puxar o fio da Sônia e vou contar como é que as constelações chegaram até minha vida. Então, imagina, Paty, eu, uma consultora financeira de negócios há mais de 15 anos. Uma dinossauro. Imagina quantas empresas eu já fui, quantas pessoas eu já atendi. E há uns 7 anos atrás eu comecei a me dar conta, a Paty tem um ótimo negócio na mão. Eu entrego planejamento, controle, precificação, mas por que ela se boicota? Por que algumas vezes ela não faz?
Por que é só fazer a planilha? Uma coisa engessada, talvez. E aí, eu comecei, tem alguma coisa atrás. Tem alguma coisa atrás. E me incomodando. Eu sou aquariana. Se não é para sentar e virar a chave, o que eu tô fazendo aqui? E eu comecei, tem coisas atrás. E isso, 8 anos atrás, não tinha essa febre de constelação, não tinha nada. E uma amiga minha, a advogada, disse, tem um cliente para te indicar. Quem era? Paulo Pimon. Então, cheguei lá no Raízes, que na época era o IP, sentei para atender o Paulo e eu ouvi a Sônia, comecei a ouvir todo mundo falando sobre as leis da vida. Como que faz a vida fluir quando ela tá pesada? Como é que coloca, né? Como é que eu vou pro meu lugar de força no mundo, que eu tenho potência para botar meu propósito no mundo? E eles falando daquilo. E eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu encontrei aqui a resposta para o que eu estava procurando. E aí, a constelação, a Sônia, o Paulo, a Maria Inês, eles não me curaram só do que eu vinha procurando. Foi outras questões muito graves de ansiedade que eu tinha desenvolvido por estar fora do meu lugar de força. E aí foi que as constelações chegaram e que eu olhei para as finanças e eu disse, é claro. A gente, além de não ter aprendido sobre dinheiro, nossos pais não sabiam. A gente não sabia. Finanças é o lugar onde a gente mais tem crença limitante por causa do que a Sônia falou. A nossa vida, ela é colocada no mundo, tu vai vivendo um trauma aqui, uma coisa ali, o que tu vai escutando vai te moldando. E aí, hoje a gente está com 80% da população endividada ou inadimplente. Então, a gente não tem dúvida que se fosse planilha, era só baixar no YouTube e fazer. Então, o buraco tá lá. Tá lá. Tá aqui. No meio desse caminho aí. No meio do caminho que a Sônia trouxe. E aí, quando eu ouço, assim, algumas pessoas queridas que, eu tenho tanto medo. Um dia eu tava dando um curso e um parceiro, eu tenho medo de olhar para isso. Gente, a constelação é amor. Quando você vê, é o trabalho que faz a gente ver. E não existe nada mais humilde nessa vida do que você se dispor a ver. Porque quando você vê, não tem mais o que discutir. O que é claramente revelado se torna luz. Então, a proposta é realmente onde foi que a minha água ficou parada? Onde foi que eu fiquei interrompida? E em relação ao dinheiro, o que a gente aprende com o Bert Helling, com as constelações, que a gente vê nas constelações. O dinheiro começou lá, a primeira noção da importância do valor do dinheiro começou lá quando você chegou aqui, quando sua mãe disse sim e você nasceu. E aí você vai direto pro peito, não é verdade? O peito, o Bert Helling que fala que o peito, o leite é o dinheiro. O nosso leitinho é o nosso primeiro contato com o dinheiro. Porque o dinheiro faz o quê? Sustenta a vida. Então, se você não tem uma relação legal com o leitinho da sua mamãe, ou seja, com a sua mãe, o dinheiro não vem. E às vezes também acontece do dinheiro vir, mas você não consegue usufruir, né? Cresce, prospera, mas não desfruta da vida. Então, a gente tem aprendido. E aí foi isso que a gente passou para você, né? Como o dinheiro ele tem uma força espiritual. Ele é espiritual, ele tem vida, porque ele promove a vida. E, às vezes, ele pode ser um ídolo também, porque você pode ficar apegado ao dinheiro. O dinheiro vem, ele tem o maior prazer em ficar com o dono, mas ele não vem para ficar somente com o dono, ele vem para ser partilhado. A gente cresce, a gente prospera e a gente transborda. E a constelação mostra isso. Quantas vezes a gente fica ali, parado. Dinheiro vem, ou não fica. Aí a gente traz a figura do pai. Com a mamãe, o dinheiro vem. Com o papai, o dinheiro fica e prospera, transborda. Essa é a dinâmica. Eu acho que já está respondendo. É um pouco até cultural isso, né? Da mãe, do pai que prospera, né? Do pai que está ali na família, que é o homem que coloca. A gente ainda tem isso muito na nossa cultura também, né? Sim, e hoje, mas é a questão do lugar também, né? Lembra que a Alê falou, o meu lugar de força.
Então, o que acontece conosco quando chegamos aqui e estamos numa família disfuncional, por exemplo, que tem dificuldades, inclusive financeiras, né? Então, um pega o lugar do outro, os filhos... isso aconteceu na minha vida, inclusive, também, né? O problema que a gente vê na constelação é um só. Qual é o meu lugar na família? A gente chega aqui como? Filho. E aquele filho que vê a mãe, vê o pai com problema, já se coloca no lugar de grande, já quer salvar o pai, quer salvar a mãe, perdeu a força. Prospera, ganha dinheiro, mas não tem uma vida abundante, não usufrui, não desfruta, né? Então, o que a gente vê nas constelações é justamente isso. Qual é o meu lugar? Hoje eu atendi uma pessoa assim, completamente fora do lugar. Quando ele viu, ele falou, meu Deus, é isso. Tão simples, é isso. E agora? E agora, querido? Vai viver a sua vida. Vai sentir-se fluir. Há mais de 40 anos, travado. Tinha uma questão bem pessoal, se achava culpado daquilo. E a constelação nem olhou para aquilo. Não era nada daquilo. Como diz a Lê, é muito antes. A gente pensa que é uma coisa e é outra. Outra coisa linda que a gente vê nas constelações, a Lê participou disso também, que assusta às vezes as pessoas. A gente olha para a pessoa que vem com uma dor, um sofrimento, e a gente diz assim, porque é verdade, você tem tudo. Só não sabe que tem. Então, quando você é colocado diante dessa força majestosa que é a vida que você ganhou, que veio, sim, pelos pais, mas veio muito antes, você ganha essa compreensão, essa ordem que vem. Quando você ganha essa compreensão, você começa a ir para o seu lugar e começa a saborear a vida. Quando eu começo a compreender qual é o meu lugar, eu ganho uma força. Aí o dinheiro vem, aí o dinheiro fica. E você entra nesse lugar do ser humano que é ser generoso, né? A gente está aqui para ajudar um ao outro, mas ajudar do seu lugar. Quando eu ajudo não do meu lugar, eu não ajudo. Às vezes a gente acha que o problema é muito maior, o outro tá lá, mas não. Eu tô fora do meu lugar. E às vezes o problema nem é seu, né? Não, e a gente precisa adorou pegar o problema do outro. Pegar, e precisa né? entender qual é o nosso lugar, né? A maioria, muitas vezes, a gente tá fora do nosso lugar e não sabe que tá fora do nosso lugar. Mas acha que tá tudo certo. Você falou uma coisa muito importante aqui. Às vezes nem é meu o problema. Mas se tem uma pessoinha que gosta de tomar o que não é seu, são os filhos. E muitas vezes tem, eu não sei, né? Mas assim, tem o pai lá, a mãe, e aí tem os irmãos. Também. E aí é todo um, né? Porque tem um irmão que é de uma forma... A gente é criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas um é completamente diferente do outro. Né? E aí, um tem mais, outro tem menos, conforme vai passando a vida. Num determinado momento, eu sou a filha mais velha, eu tive mais privilégios do que a terceira filha, que talvez os pais não estivessem tão bem financeiramente. Isso tudo deve... Aí vem depois também... É uma sopa. Uma sopa. Mas de tem letrinha. algo que é batata que eu aprendi. Imagina, eu conheci eles e aí eu me formei, fiz a formação com eles e levo pra dentro. E tem algo que é batata que a gente não erra, é se a gente seguir as 3 leis. As 3 leis. Então, existem, Paty, 3 leis que regem todos nós. E as pessoas, acreditando ou não, gostando ou não, elas estão aí. Então, o problema é meu se eu acredito ou não. Elas existem. Ordem, pertencimento e equilíbrio. Exato. Então, quer fazer a vida fluir? Ordem. Quem chegou primeiro tem a preferência. Dentro da empresa, porque eu atendo muito empresário, né? Ou a precedência em relação aos irmãos. Ou precedência em relação aos irmãos. Isso muito por cima a gente vai te passar. A Sônia pode mergulhar mais. Ordem. Quem chegou primeiro tem a preferência. Pronto. Se eu entendo isso, eu me posiciono na vida com a minha família e na minha empresa assim. Pertencimento. A aluna falando, né? A aluna, me dei conta agora. Você tem muita coragem.
coragem, Letícia! Você é realmente corajosa. Eu fui uma boa professora. Isso é o que eu aprendi com ela. Eu tô falando o que ela me passou, né? E eu peguei uma síntese. E pertencimento, todo mundo pertence. O sistema não aceita exclusão. Então, na hora que tem na minha família teve. Não, meu pai foi filho único. Meu pai nunca foi filho único. Ele teve vários irmãos. Enquanto a gente não viu esses irmãos, teve outras pessoas que estavam em direção à morte, entendeu? Representando essas pessoas. E em terceiro lugar, o equilíbrio. Então, dos pais a gente só recebe. Para os filhos a gente só dá. Mas eu e tu, a gente é igual. O mesmo tamanho. Eu tenho o mesmo tamanho. Para funcionários, que a gente adora ser empresária, daí a gente tem funcionário, a gente vira mãe dos funcionários. Isso é batata. E aí o funcionário acha que a gente é filho, mas a gente não é mãe nem filho. E aí dá aquele processo trabalhista, aquele funcionário que ele não faz nada, ele não quer fazer porque ele me desrespeita, mas é porque a gente está desequilibrado. Então, eu acho que se a gente quer fazer a vida fluir, é só... Fica dentro das 3 leis. Ordem, pertencimento... E equilíbrio. Equilíbrio. É batata. O mais difícil é o equilíbrio. Né? E uma coisa importante que ele falou, não se trata de acreditar ou não. Constelação familiar significa saber. Eu sei, eu não preciso acreditar. Ninguém, não, por isso que alguns querem dizer que é uma igreja, é uma religião. Não, são leis. Leis são leis. Lei da gravidade. Você precisa acreditar na lei da gravidade? Ela existe. Ela existe. É uma matéria da escola que existe e você tem que aprender. E ponto. Você é filho. Você é nora. Você é sogra. Você é primeira esposa. Né? A questão também que é lindo, o respeito ao que foi primeiro, o que foi segundo. Nós nunca perdemos nossos pais porque morreram. Não, eles estão... Santo Agostinho dizia, os mortos são invisíveis, mas não ausentes. Então, essa consciência de que nós temos todos aqui, eu acho isso lindíssimo. A questão é o lugar, o seu lugar, e olhar para o todo, a lei do pertencimento. Constelação familiar mostra que ela é uma lei, não admite exclusão. Então, teve um vovô que foi pedófilo, por exemplo, um primo que foi assassino, suicida, todas essas dores que todas as famílias têm, a gente não quer nem tocar no assunto, nem olhar, não toca no assunto, não fala nisso. A gente fica em silêncio, cala naquela geração. Na próxima geração vai aparecer um suicida, vai aparecer... Porque nós temos uma alma, nós estamos dentro de uma alma. Então, a constelação mostra para nós claramente quem é as pessoas mais sensíveis, as mais problemáticas, os PI que a gente fala, né? Os pacientes identificados, são os que mais amam. Eles estão geralmente conectados com esses queridos que foram excluídos. É batata. E como esses padrões familiares moldam a nossa relação com o dinheiro? Abre, Soninha. Abre esse papo. A pergunta eu devolvo para você agora. Para todos que estão aqui nos ouvindo, né? Pode convida. Você precisa olhar, primeiro de tudo, para a origem de tudo. A mãe. Como é sua relação com sua mãe? Tem respeito? Tem reverência? Não é assim, ai, minha mãe, então eu aceito minha mãe. Honrar significa concordar. Bert Helling fala assim, quem se alegra com a mãe, ganha. Como é que você olha para sua mãe? Com pena? Com dó? Você se alegra com ela? Ela foi escolhida dentre milhares de mulheres para ser a sua mãe. Então, se você tem uma relação boa com a sua mãe, você ganha. Ganha dinheiro, ganha bons relacionamentos. Tá sendo constelada, amiga. É só a ponta do iceberg, que é tão lindo. É a só relação lindeza. com a mamãe é a base de tudo. Nenhuma outra relação vai ter sucesso se você não estiver bem com a sua primeira relação. Alicerce.
né? Então, é a mãe, sim. Mas essa mãe, essa mulher, escolheu alguém muito especial para que você pudesse estar aqui. Seu papai. Então, se essa relação básica, ela está bem sólida, você vai olhar para a vida com abundância. Com essa, eu tenho papai, eu tenho tudo. Ontem eu estava no consultório com a minha mãe, ela foi fazer... Minha mãe tem 91 anos. Eu estou tendo esse privilégio de conviver com ela nesse final de vida, porque ela é viúva, né? Meus irmãos, cada um tem sua vida e ela está comigo. Então, eu estava no consultório e tinha um menininho de 1 ano e meio. João Vitor, o nome da criança, o pai e a mãe. E ele olhava para a mãe, olhava para o pai, olhava para a mãe, olhava para o pai. E eu comecei a brincar com ele e falei, cadê a mamãe? Mamãe. Cadê o papai? Papai. O tempo todo ele ficava brincando e falava, mamãe, papai, mamãe, papai. E eu falei, e o João Vitor? Mas ele, em seguida, mamãe, papai. Então, teve aquele momento em que você olhava para sua mãe, olhava para seu pai e não tinha nenhum problema. Eles eram tudo para você. Por que não é hoje? Então, mas aí a vida vai mudando também, né? A admiração que a gente tem, você vai criando sua própria personalidade. Então, a minha história com a minha mãe teve um caminho, tá? Hoje eu sinto que tá muito melhor, enfim. Mas assim, voltando, em algum momento eu deixei de admirá-la ou quis me meter falando pra ela o que eu achava que ela deveria fazer e como que ela deveria ser e por que ela tava daquele jeito. E aí hoje, mais velha, mais madura, mãe também, já quase vó, eu olho pra ela e entendo o porquê de tudo aquilo, mas eu tive que também viver e amadurecer e também virar uma pessoa adulta pra entender, né? Aí tem o lado do meu pai, eu tenho o lado dos meus filhos. Você falando tudo isso daí, eu tava aqui assim, né? Ai, meu Deus. Vou fazer isso. Ela estudou a minha história. Ai, meu Deus. E aí tem os filhos. Eu tenho 2 filhos, um com cada pai. Tenho uma relação maravilhosa com os 2 pais, com os meus 2 ex-maridos, maravilhosa. Então, assim, e com os meus filhos também. Então, eu tô pensando, enquanto você tá falando aí, eu tava olhando, lógico, pensando em mim, né? Pensando na minha família ali, na minha mãe, nas minhas irmãs. E eu vou querer fazer, tá? Eu vou querer fazer. É muito inteligente. Querer cancelar é realmente uma decisão. Mas esse caminho, só voltando na pergunta, esse caminho que você fala, né? Quando a gente nasce até um determinado momento, existe essa coisa do papai, mamãe, eu, né? Aquela coisa. Porque não tem nada ao seu redor e não aconteceu nada ainda, né? Não teve. Aí você vai crescendo e vão acontecendo as coisas na tua vida, na vida dos seus pais, na vida dos seus irmãos, enfim. E aí as coisas tendem a mudar ou não. Então, por que tem irmã que tem mais afinidade com a mãe, outro tem mais afinidade com o pai? Né? Eu vejo isso muito, tô pensando muito na minha família. E aí hoje, passado eu com 52, vou fazer 52 anos, eu olho pra minha mãe completamente diferente do que eu olhava 10 anos atrás. Graças a Deus. Bendita maturidade, eu amo. Cada vez que eu fico mais velha, mais eu amo. Então, aí a gente começa a ver todo esse, né? E é um processo também. Sim. Né? A gente não pode também querer que ele continue tendo aquela admiração de 1 ano e meio, 2 anos ali, que ele não vai ter, de repente, não vai ter isso durante toda a vida. Então, eu vou dizer pra você que sim. Consegue ter. Sim. Lute por isso. É isso. Bert Hellinger tinha 92 anos. Imagina, Bert Hellinger, ele trabalhava com milhares de pessoas, né? Ele está entrando num dos últimos trabalhos dele. Ele está entrando para dar o seu workshop das constelações e quando ele entra no palco, ele tropeça. Ele dá uma tropeçadinha, quase cai, velhinho, né? Daí ele se sustenta, chega e senta. Quando ele se assenta, ele fala assim, preciso tomar um pouquinho mais de mamãe. 92 anos. Tomar pai, tomar mãe é todo dia. Isso aqui, ó. Sim. É todo dia. Então ele fala assim, tomar o pai, tomar a mãe, é tomar a vida. Isso é todo dia. E não é porque ela é maravilhosa ou ela não é maravilhosa.
Claro, a criança, se ela não tem isso, ela nem sobrevive. Ela tem uma gratidão, uma pureza em relação à vida veio. Ele não tem consciência disso. Aquele João Vitor não tinha consciência disso, né? Mas aquilo era tudo para ele. Por isso o Bert fala, né? Quem se alegra ganha. Ele faz uma diferença entre aceitação e concordar. Concordar é com o coração. Aceitação, eu ainda acho que eu preciso fazer alguma coisa. Quem idealiza, quem admira, não tomou ainda. Ainda está na aceitação. Ele ainda é benevolente. No concordar não tem nada de benevolência. Igual a lei. É assim. Eu reverencio. Reverenciar significa eu respeito a lei da gravidade. Porque se eu transgrido, eu vou sofrer consequências. Se eu transgrido, e eu transgrido de que forma? Com esse amor infantil. Eu tenho pena da minha mãe, eu quero fazer algo por ela. Ou, nossa, ela é tão maravilhosa, nunca vou chegar nesse lugar. Vocês estão entendendo? Já saiu do lugar totalmente. Já saiu, né? Então, acho tão lindo o Bert, com 92 anos, ainda tomando a mãe. E é assim, é a vida. A constelação, ela está nos conselando o tempo todo. A vida está sempre nos conselando. Todos os dias você precisa comer, tomar seu banho, olhar para quem você ama, nutrir. Constelação é relacionamento. A relação é todo dia. E é pro resto da vida. É que nem quando a gente fala sobre... Não adianta iludir quando a gente fala sobre finanças. Finanças e o processo de honrar pai e mãe é uma jornada. É um processo. É um processo. Então, eu vou te trazer, tu vai começar a olhar, tu vai começar a olhar e o negócio vai indo. Não tem como a gente olhar, começar a trabalhar. Por isso que eu digo, faz um curso. Só aquele curso, as pessoas que ficam dizendo, venham para este curso que aqui 2 dias é transformação de vida. Não vai. Aquilo ali é uma motivação. Por quê? A gente faz a faculdade 4 anos, 5 anos e não sai de lá um profissional. Não sai. É uma jornada de vida. Eterna aprendiz. Então, tu vai olhar e vai começar a olhar de outra forma. Um pouquinho mais. Eu digo, não para. Não para. Quanto mais tu olha, mais tu vira. E conforme a tua vida vai mudando também. Você vai enxergando de outra forma. Você vai, né? Você vai vendo a coisa de outra forma. Ampliando. Você vai ampliando, exatamente. Você vai olhando de outra forma, mudando, né? A forma de pensar. Sim. Inclusive, você estava pensando errado, ou sei lá, de um jeito que não era, que não te trazia benefícios, você passa. E aí tudo vai fluindo, né? Sim. É a segunda parte. O Bert fala assim, eu falei para vocês agora há pouco, compreender a ordem é sabedoria. Quando eu começo a compreender, filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, e cada um funcionando, eu vou compreendendo essa ordem e vou dizendo sim a essa ordem. O Bert fala que sim é como uma oração, é um concordar, né? Essa é a primeira parte da subida da montanha. A segunda parte é seguir essa ordem com amor é humildade. Ou seja, daqui para frente, eu preciso me manter nesse caminho da humildação, como diz o nosso aluno lá, né? Então, compreender é sabedoria. Você começa a saborear realmente a vida. Mas esse sabor da vida vai até o último dia. E esse último dia, a vida a gente pode perder no sabor. Pode. Quando a gente sai desse lugar de compreender essa ordem com amor e seguindo ela com humildade. E é muito fácil você desviar. Sabe o que me veio, Sônia? Muitas vezes nós atendemos mulheres, e isso se repete muito. Elas produzem muito dinheiro, não sei se alguém vai se identificar, produz muito dinheiro. Todas as mulheres. E depois esse dinheiro vai embora, a Sônia falou. Não fica. Não fica. E eu, como consultora financeira de negócios, eu vejo a Gil, por exemplo, resolveu abrir um negócio. Esse negócio ainda falta um pouco para amadurecer, para começar a dar dinheiro, mas ele vai. É só ela concentrar a energia ali. Só que ela tá vendo que tá dando certo. Ela tá vendo que o negócio vai dar mais certo ainda. Sabe o que ela faz? Ela dá um jeito de ou abrir outro, porque dela não tem os 2 prontos, vai quebrar os 2 e quebra.
quebra, ou ela dá um jeito de agora nós vamos fazer não sei o que e tocar todo esse dinheiro fora até ela voltar pro lugar do zero. Divide Por quê? o foco, né? Ela não se reconhece ganhando O dinheiro. Conhecimento, sabotagem. Ela não se reconhece. Por quê? Tá dando um exemplo, calma aí. É só um exemplo. Não, é só um exemplo. Eu tô botando alguém. Eu já entrei aqui, pra mim a gente já é a gente. Vamos lá. Não. É só um exemplo, não. Por quê? Porque na minha família, eu não tenho exemplo de pessoas que prosperaram, que fizeram negócios darem certo. Qual que é os nossos exemplos atrás? Pessoas que vieram da guerra, que morreram de fome, que passaram... O que a gente reconhece dentro do nosso corpo? Lá. Então, inconscientemente, eu dou um jeito de estragar com tudo. Sabotar. Só que eu vejo isso muito. E aí que entra o invisível que nos guia. Para. Não é só planilha aqui. A planilha vai entrar depois, porque também tem aquelas que é assim, ó. Já fiz 23 constelações e ainda não deu certo, mas olhou para a planilha, não olhou também para a planilha. Aí só o milagre não vai, né? Só o milagre não vai. Mas esse mecanismo inconsciente de colocar tudo fora, se ela toma conhecimento, se ela olha para o invisível que está movendo ela, que é uma frase do Bert que eu amo, e o visível que vai guiar, ela já... Opa, eu tô querendo voltar. Por quê? Porque eu sinto que quando a gente tá no caminho de ir pro fluxo, parece que tem, de vez em quando, uma cinta dizendo, volta, querida, tu vai voltar. Porque teu lugar é lá, na dificuldade. Aí tem que vir e olhar pra planilha. Aí tu vem olhar pra planilha e Humildação. vai pro Lobas. Porque também tem as duas coisas. É o É planilha autoconhecimento, e autoconhecimento. Planilha e autoconhecimento. Linhas invisíveis nos guiam. E é pela lei do pertencimento. Então, se todos são pobres na minha família, todos foram infelizes do casamento, por exemplo, como que eu posso ser feliz? Eu não tenho esse modelo. Não reconheço E isso é inconsciente. Não é consciente. total inconsciente. É total. Por isso que é a repetição de padrão, como você falou. Existe uma repetição de padrão por amor. É a criança inocentemente que faz por amor a esse clã que ela pertence. Então, evoluir, ser feliz, perigo à vista. Então é importante ter o conhecimento, saber das constelações, do sistema, Exatamente. mas aplicar isso na gente, né? Quando começa a dizer, opa, tô voltando. É bem o autoconhecimento mesmo. Eu já conheço isso. Eu não estou cega. Não Eu vou tirei repetir. Opa, eu tô fora Outro do dia meu eu escutei lugar. um falando que era... que os filhos são um produto do meio. Sim. Né? E que é bem isso. Você pode até ser o produto do meio. Tem lá o pai e a mãe, você é o produto do meio. Mas aí entra todo esse trabalho para você não ficar repetindo o que não foi legal ali. Eu posso continuar sendo o produto do meio. Mas vamos melhorar para que o próximo produto do meio venha acontecer melhor, né? Exato. Quem eu sou, sabe, do Lobas a gente faz muito isso o tempo todo. A doutora Clarissa Pinkola Stess, que é a nossa bíblia das mulheres, né? Ela fala, tem vários contos, mas tem um conto que é o Barba Azul, ela fala assim, a gente precisa, é bem constelador, a gente precisa ver, primeira coisa, a constelação faz isso, por isso que é tão humilde. Veja, o que você está vendo aqui? Às vezes é uma coisa muito difícil. Ela fala assim, veja com o olho, suporte com o outro. Se eu consigo ver e eu consigo suportar o que eu tô vendo, todos são infelizes na minha família. Todos perderam dinheiro na minha família. Todos morreram, abortaram, sei lá, o que aparecer, né? Eu vejo e eu suporto. Se eu vejo e eu suporto, eu evoluo. E quando eu evoluo, eu tô honrando. Eu tô concordando com esse destino. Sim, mamãe, você perdeu seus filhos. Sim, papai, você fracassou. Eu honro seu destino. E ele fala, né, esse destino, essa história, não vai mudar. Ela é imponente. Mas a tua vida também pode ser imponente. Quando você decide honrar, respeitando, reverenciando isso. E essa reverência que a gente faz sempre na constelação, que dá a cabeça, sai realmente uma bênção aqui do sim, e você evolui. E você honra todos eles. E o mais bonito disso tudo é que os seus filhos, os seus netos, a doutora Clarissa fala, o que você decide fazer hoje vai abençoar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e provavelmente eles vão lembrar
e vão imitar você. É, Não é lindo? isso é lindo. Um parênteses nessa história, que pode ser tema de um próximo podcast. A Sônia tem um trabalho de contoterapia com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ela é referência nacional em contoterapia e com esse trabalho, acho que milhares de mulheres já tentaram ler o livro. Não, é muito difícil. E a Sônia diz, vem que eu vou te mostrar como é fácil. Porque a gente precisa ler o livro, ouvir o livro com o coração e não com o cabeção. Com os olhos Né? do coração. Então, ela tem esse trabalho paralelo que pode ser um tema de um Nossa, outro podcast. Em busca do emulherar. Uma palavra criada por ela. Que inclusive registramos, né? Tá registrado. Tá registrada a palavra emulherar. E é tão lindo, sabe de onde veio esse... Bem, veio desde muito cedo os contos na minha vida. Mas doutora Clarissa, ela ganhou vida no presídio feminino. Eu trabalhei 3 anos no presídio feminino. E ali eu me deparei com mulheres completamente quase semi-analfabetas, que elas não liam. Ainda mais Jung, né? Que é uma terapia muito complexa, não complicada. Para quem tem uma mente de conto, ela é... Eu conto as histórias para pessoas bem iletradas. Elas entendem. Por esse presente que eu ganhei, né? Eu fiz o quê? Eu ilustrei todo o livro. O livro todinho da Clarice eu ilustrei. Que legal. Então, eu apresento as imagens, às vezes desenho durante a sessão, né? A compreensão vem. E elas começam a saborear. Ah, funciona! Funciona. Bem-vindos à conterapia. Quem tá ouvindo aqui, né? Bem-vindo. E é uma cura. Porque ela contando a história, ela começa a te contar uma história e tu fica assim, né? Ninguém respira. E aí ela vai contando, e aí ela, no final, ela diz em que momento você parou. E tem vezes que tu para no momento da história, tu não escutou o resto. Sim. Porque a tua alma tá ali. Isso é fantástico. E aí ela vai nos dizendo aonde que tá cada alma. E a gente faz o desenho. Não tem como explicar. Não. O grupo Lobas e a Sônia é pioneira. Pioneira nisso. Graças a Deus, hoje o mundo tem muita gente no Brasil, fora do Brasil, tem muitos grupos fazendo. Que legal. Fazendo exatamente como aprenderam, né? É muito lindo. É muito lindo. Mas é um dom também, né? A mulher borboleta, né? Mas ela contando uma história. Ela vai, a semente Tem pra chega ninguém. e vai... Sei lá onde vai parar essa semente, né? Mas então vamos voltar pro nosso tema raiz do nosso sistema financeiro. Nosso dinheiro. Do nosso dinheiro. Money. Queria que vocês me trouxessem exemplos práticos, assim, de alguém que vinha remando ali com a planilha e tal, e daqui um pouco você está fora do seu lugar, ou que esse autoconhecimento, esse trabalho das finanças sistêmicas revelou e a empresa fluiu, ou a pessoa, enfim. Eu tenho um caso recente Conte, querida. de uma cliente que tem um talento incrível e move muita gente, move multidões de mulheres, e ela não conseguia prosperar com essa empresa. E eu, não é possível. Essa pessoa, com esse talento, que move essa multidão de mulheres, o dinheiro... Era a mãe que cuidava do dinheiro. E o que acontecia? A mãe cuidando do dinheiro... E claro, se eu entro como uma mera era o consultora financeiro da empresa. financeira... Que, se eu sou só consultora financeira, eu vou dizer, não, vamos fazer minha planilha de planejamento, tudo isso, vamos vender mais, vamos aumentar o preço, vamos não sei o que, não. E aí, como eu tenho escola da formação de Sônia Farias, mas quem é que faz as finanças? A minha mãe. Da minha pessoa física e da minha pessoa jurídica. E eu não consigo tomar decisões porque aqui dentro ela é a minha mãe. Então, ela nunca deixa eu fazer o que eu quero fazer com o meu negócio. Aí, eu já entreguei tudo. Aí o processo que a gente está fazendo? Sentar com a mãe, entender que a mãe vai ter que se distanciar de uma forma com muito respeito,
onde ela vai ficar no lugar dela, não cuidando mais das finanças da filha. A filha vai olhar para as finanças, e a gente explicou para a mãe o porquê que ela tem que olhar para as finanças, e ela tá pegando e tá olhando para tudo aquilo. Não acredito que isso tá acontecendo, não acredito que é assim, isso, aquilo. E aí, é claro que tu vai tomar e o negócio vai voar. Então, esse é um dos de muitos casos, e de que várias coisas acontecem. Geralmente, quando as pessoas vêm para fazer a consultoria, elas começam: Letícia, fechei mais tantos trabalhos. Letícia, aconteceu mais isso. Letícia, sabe que eu tinha 3 clientes inadimplentes, não ligaram essa semana para trocar o cheque? É incrível. Ô, maravilha. E aí eles dizem, não sei o que. Eu disse, gente, você está olhando para o dinheiro. Imagina que o dinheiro, ele é um ser, ele é energia. Se tu não olhar para o dinheiro, minha amiga, ele que não vai querer saber de olhar para ti. Ele vai olhar para quem está olhando para ele. Então eu me interesso. Tô fazendo dinheiro, deixa eu ver. Tá. Tô cobrando assim, assado, nananã. No invisível, né? As 3 leis. Cara, o dinheiro ele ama. E ele começa... Deixa eu ficar aí mais um pouquinho. Ele quer ficar com o dono. E ele quer ficar com o dono. Quer complementar com mais alguma história? Sim, eu tenho muitas histórias. Eu lembrei de algumas agora, mas eu vou tentar me centrar e falando dos 4 estágios, né? A relação com o dinheiro no primeiro momento ela é bem infantil, é igual a criança, né? Isso é ótimo. A criança, ela não sabe o valor de nada. Ela abre a boca e recebe. É o primeiro estágio, ela quer usufruir, comer, não quer pagar a conta. De repente, ela cresce um pouquinho, vem a mesadinha. Ela começa a entrar em contato com o valor das coisas. Eu tenho a história de um sobrinho que ele queria um brinquedo que era caro. Ele começou a guardar a mesadinha todo mês. No final do ano, não tomava sorvete, não comia balinha. Então, que é isso, menino? Que é isso? Final do mês, final do ano, ele comprou o brinquedo dele, que era caro na época. Ele era menino, né? Hoje é um advogado liberado, vive, tem a vida dele, né? Um exemplo para todos na família, né? Então, o primeiro estágio é esse. Todos nós fomos criança, mas ninguém vai ficar criança para sempre. Um dia você vai fazer contato com o dinheiro e vai sair desse estágio. O primeiro e o segundo estágio é onde eu fico nesse lugar de só ser servida. Aí vai para o 3º estágio, quando eu vejo que o dinheiro tem uma utilidade. Ele serve para eu comprar isso que eu quero, né? Eu quero algo, eu vou lá e compro, se eu tenho dinheiro, né? Agora, essa é uma história das mulheres. De muito tempo ficamos sem ganhar dinheiro. As mulheres, inclusive as roupas das mulheres não tinha bolso. As mulheres, só quem tinha bolso era roupa masculina. Isso é a nossa história, né? Depois é que começaram a botar bolso nas roupas femininas. E até hoje, agora, recentemente, uma amiga minha falou assim, eu quando eu saio sem carteira, porque ele é que vai pagar a conta, né? Isso é romântico? Pode ser sim, não tem problema. Mas tem aí também um resquício de que nós, mulheres, não pagamos a conta. E quantas ficam nesse lugar e ficam nessa missão, daí quando vem e eu vou pagar a conta, é o 3º estágio ainda, e eu acabo assumindo tudo. Hoje as mulheres assumem tudo. Exclui quem? O homem, inclusive, é a função dele. Então, até o 3º estágio, você ainda não está lidando bem com o dinheiro. Um caso que eu lembrei foi de uma mulher que a vida inteira, era uma outra história, né? Que eu trabalho terapeuticamente também, que eu sou psicóloga também, né? Ela teve uma vida de uma relação amorosa, de traição a vida inteira. E ela convivia muito bem com isso. Até que um dia deu. E ela encontrou as lobas e ela separou. O homem chegou no meu consultório, assim, ele é uma pessoa violenta, policial, e meio que fez uma ameaça. Ela está tendo um caso. Eu digo, está tendo um caso. Não pode. Como não? Ela é jovem ainda, bonita, por que não? Porque ela, depois que ela tomou essa decisão de separar, ela cortou o cabelo, emagreceu e abriu o seu negócio. E começou a ganhar seu dinheiro. E começou a administrar coisa que ela nunca fez, porque ela é desse tempo que a mulher é do lar, né?
Como se isso não tivesse o seu valor, né? Mas ela descobriu e ela precisou passar por esse episódio e ele saiu, ele ficou um tempo comigo. Depois eles resgataram. O final foi the end. Porque ele falou assim, eu preciso voltar para conquistar minha esposa. Eu digo, vai ter que camelar muito, querido. Vai camelar. Porque ela precisa ser conquistada. Porque ela realmente estava tendo um caso de amor com quem? Com ela mesma. Com ela mesma. Então, quando eu chego nesse lugar, que é o 4º estágio, eu não quero só o dinheiro para eu ter o dinheiro. Eu entro no meu propósito de vida. Eu quero que esse dinheiro dê sentido à minha vida, à minha existência. A doutora Clarissa fala que quando a gente se deixa ser roubada, a gente perde a nossa beleza, a gente perde a nossa identidade e fica na dor. Então, todo o trabalho é chegar nesse 4º estágio, onde você ganha, mas tem um sentido existencial em ter aquele dinheiro para abençoar, para distribuir, para transbordar. É o crescer, o prosperar, para transbordar. Então, eu lembrei desse caso, dessa mulher, dessa família, e eles separaram mesmo. Depois, ele pediu ela em casamento, já até vovô e vovó. Os netinhos levaram as alianças para o casamento. Constelação faz isso. Engravida, faz tratamento. Umas 3, depois que olharam para as finanças, estão grávidas. Essa semana, uma. Tudo vai fluindo, né? As porque coisas tu libera. A dar certo. Exato. E eu sempre trouxe, quando eu me dei conta, que tem algo que é muito certo. O dinheiro, ele está a serviço da vida. O dinheiro é vida. Sem dinheiro, a gente morre. Morre de fome, morre de frio. Então, o dinheiro está a serviço da vida. Onde é que tem vida? Quando a gente trabalha só para pagar boleto, tem vida? Quando a gente coloca o dinheiro a serviço dos nossos sonhos, que nem a Gil e o João que vivem viajando, o dinheiro, ele se alegra. Se alegra. O dinheiro, ele... Meu Deus, tu tá produzindo... Tu tá a serviço da tua vida. Tu tá criando coisas pra ti. Eu vou vir mais. Nessa casa eu vou ficar. Na empresa, quando eu tô a serviço do meu propósito de fato, ele diz, aqui eu vou ficar. Por isso que honrar é tomar. Eu tomo a vida. E eu honro meus pais. Eu honro a vida. Quando eu honro a vida me honra também. E o dinheiro adora a vida. Ele adora. O problema é que nós fugimos da vida boa para honrar lá atrás. Porque lá atrás foi sofrimento. Então a gente tem que dar um jeito de sofrer também. É bonito dizer o quê? Tô endividada, tô cheia de boleto. Tu não viu como é que tá os meus boletos? Tô na correria. Cara, é bonito. Alguém já sentou e disse, nossa, tem tanto investimento. A gente nem conversa sobre dinheiro. Tamanho E assim, os memes da internet. É todos... você abriu a fatura do cartão e desmaiou, sei lá o quê. Tudo relacionado a brincadeirinhas. Porque é onde a gente se reconhece, todo mundo ri. É legal, eu também acho muito legal. Só que é aí que tá o perigo. Exatamente. Não tem noção da importância do... E já teve algum caso, não sei nem se tá na nossa pauta isso, mas... Levanta. Algum caso de culpa? Sim! Porque, ser feliz a trabalho. Né, A você criança fica da culpa. Chegar nesse lugar, ótimo, né? Do dinheiro te amar e você amar o dinheiro e amar viver e tudo mais, mas aí vem a culpa. Só sustentando a culpa. Porque quando você olha lá pra trás... O Bert fala na boa culpa, a boa transgressão, que é evoluir. Vai ter que sustentar. Né, isso. Sônia? Tem que sustentar. Eu até dei não é bem dentro desse tema, mas é isso, de um modo geral, né? Na minha família, somos em 4. Meus 3 irmãos, todos eles bem doentes. E eu sou a única sã. Nunca tive nenhuma doença grave. Até hoje, graças a Deus, né? Mas é a minha história familiar. Então, desde muito pequena... Por que eu sou psicóloga, né? Desde pequenininha, sempre fui ajudando... Sempre ajudei meus irmãos, minha família e tal. Hoje eu ressignifiquei isso. Mas a primeira constelação que eu fiz, que marcou muito minha vida, o meu constelador falou assim... Eu contei essa história, né? Eu queria ser doente. Eu queria ficar doente. Para poder ser atendida pela minha mãe como meus irmãos eram.
Não queria ficar doente, eu queria Sim, ser atendida. Você queria o que eles tinham ali de atenção dela. Você não tem noção, querida, o que o meu querido professor fez. Ele colocou meu irmão mais velho na minha frente, meu outro irmão e a minha irmã e eu. E ele pediu para eu falar para eles. Eu sou saudável em honra a você. Eu sou saudável em honra a você. Eu sou saudável em honra a você. Eu falo hoje tranquilamente, mas levei quase 1 hora. E hoje quem cuida da mãe é você. Eu também, tem meu irmão também. Sim, mas né, de modo geral, você a coisa vai se costurando, Olha né? só, né? Esse mosaico, né? Mas como é difícil você ser feliz, ser saudável, quando tá todo mundo doente e infeliz ao teu redor. São seus queridos. E também tem as escolhas, né? Porque, na verdade, até pensei nisso em termos... Eu tenho mais 2 irmãs. Aí, cada uma com a sua vida, cada uma com as suas escolhas. Né? Então, mas a tua vida é muito boa, a minha não... Bom, mas aí... São escolhas de adulto. Sim. Ninguém escolheu quando criança, é adulto. Exatamente, Olha, são as escolhas que cada um fez pra tua vida. Vai, que não tem a história do planta e colhe, da escolha, de tudo isso. Escolha baseada na sabedoria e no discernimento, pá. Ricardo Mendes é um conselhador que eu gosto muito, do Rio de Janeiro. Ele fala assim: cabe às crianças a culpa e ao adulto a responsabilidade. Abraçar o que foi para amar o que é. Olha aqui. Essa Tudo que frase é ela fala linda. faz a gente pensar. Coisa. Abraçar. Vou ter que assistir esse foi. podcast algumas vezes. Amar o que foi. É. Passou, mas às vezes não passou. Você tá ainda amando, ainda tá lá. E você não consegue amar o aqui. Não existe nada mais poderoso, nada mais lindo e humilde do que aqui, nós aqui, ó. Isso aqui é tudo. Passou. O futuro, não sei. Então, é um livro, esse é o nome de um livro. Amar o que foi, que é essa reverência, para poder abraçar. E daí a gente Amar fica o ouvindo que a é. Soninha falando sobre as constelações e vê que é um trabalho, vamos dizer, simples, assim, que é um esclarecimento, né? É uma clareza, é uma coisa que é óbvio, que é claro. E daí eu fico me perguntando assim, existe muito preconceito com as constelações familiares. As religiões, né, tem preconceito, acho que por ignorância, vamos dizer assim, né, por não conhecer, por não entender, por achar que tem misticismo, que tem magia, que tem astrologia. Não é uma religião. Não, é uma percepção. o Bert é filósofo, É uma né? filosofia prática de vida, é um estilo de vida, é uma postura de vida. Então Uma eu queria que postura, vocês falassem um pouco, assim, eu já perguntei respondendo, né? Mas sobre esse preconceito que a constelação tem, e quando a gente vê uma pessoa séria falando, acho que muito tem disso, que hoje em todas as profissões tem pessoas não sérias, não responsáveis, né? Mas quando a gente vê uma pessoa séria falando sobre o que é a constelação, como funciona, que não tem nada de misticismo, de enganação, de... Então, Quem trabalha com a constelação pura. né? A clássica, né? E Clássica. o jeito de se falar, né? A clareza, né? De você... É uma coisa leve, não é um linguajar difícil, né? Que você... tirar essa coisa... porque que tem estourou. muito preconceito, né? E com a foi constelação. Como coaching, estourou. Aí, assim, é ótimo ter estourado as constelações, né? Nossa, todo mundo sabe. Mas aí, quando algo explode, ele perde o controle. Então, aí todo mundo é constelador, todo mundo era coaching, lembra? Aí, os bons coachings, a gente não daí acha fica mais. todo mundo com preconceito. Ai, não gosto de... Nem já vi Aí, esses claro. coaches falando. Aí vem um que fez um A curso de constelação. 2 dias de constelação. Eu até hoje, eu fiz o curso com a Sônia. Eu sempre De digo para formação, todo... né? de formação. Eu digo para todo mundo, eu até hoje não faço uma constelação. Por quê? Porque algo que eu aprendi que é tão sério, mas tão sério porque tu faz uma cirurgia na alma da outra pessoa e estando do lado deles, eu penso... Eu não preciso, a Sônia pode fazer, eu não faço, porque eu sei muito bem até aqui, e muito bem.
Mas eu não vou. Aí tem pessoas que fazem cursos de 2 dias. E acha que já Constelador. vai sair. Agora eu vim Aí em São imagina o que Paulo. não acontece. Formamos a 20ª turma em São Paulo. E eu falei para os queridos lá, gente, nem todo mundo aqui é constelador. São pouquíssimos os que são de fato constelador. É muito sério. Hoje eu aconselhei um querido. Sério. É questão de vida ou morte. Uhum. Então, é uma filosofia prática baseada na fenomenologia. Não tem nada de misticismo, de espiritismo, de religião. É o fenômeno. Então, eu estava um dia atendendo um casal e a história era de um aborto terrível que ele não queria me narrar. Ele me trouxe uma foto que o filho sofreu. Sempre as crianças denunciam aquilo que está oculto, né? E quando ele mostrou uma foto, eu vi uma foto dele todo machucadinho, o menino sofreu um acidente gravíssimo, e me veio a imagem de um aborto. Sabe aquele aborto que tira o bebê do ventre, bracinho para um lado, perninha para o outro? Já viram isso? Eu fiz isso na faculdade. Eu estudei, né? E veio aquela imagem claríssima de um aborto. E claro, eu como consteladora, perguntei a ele, vocês já tiveram um aborto? Sem jamais falar isso aqui, né? Mas foi uma percepção que eu tive. E eu tenho muitas percepções. O meu sagrado é o visual na minha comunicação, né? Não, o homem falou. E a mulher começou a chorar. Sim, com 3 meses nós abortamos uma criança e tinha um enredo ali muito forte de amor. O homem ficou tão bravo, gente. Ele se levantou e falou assim, isso aqui é uma sessão espírita? E foi embora. E eu falei, deixa. Foi forte para ele, porque foi ele que decidiu fazer isso. E ela, numa situação frágil, concordou, mas na alma não, né? Eu falei, então inclua essa criança, porque é isso que acontece. A tua criança sofreu esse acidente, quase morreu, e ela pode ir a óbito pelo irmãozinho que ele tem. Ele não é o mais velho nessa família. E que Nem foi o único, excluído. Nem o único. Porque veio de um momento de uma dor que não tem nada a ver com ele. A tua criança está fazendo essa denúncia. Você inclui essa criança na sua história. Por isso que a gente diz, uma vida concebida, uma gestação concebida é uma vida. Pode não ter nascido. Não foi um sucesso porque não nasceu. Mas ela faz parte. Eu não tenho 2 filhos, eu tenho 3. O terceiro bebê, ele foi concebido, mas ele não teve sucesso, não veio. Que é a Raquel, a gente tem até nome, né? Então, as pessoas quando... Você é feiticeira? Você é mãe de Ná? Não. Eu perguntei, vocês já tiveram aborto? Ele disse não. Em seguida, a gente não fala nada daquilo que a gente imagina ou pensa. Veio uma percepção. Eu pergunto. Se a pessoa diz não, é não. Bora pra frente, vamos pra próxima. E por culpa de pessoas irresponsáveis, que a gente sabe que existe nesse mundo, não só a constelação, muitas coisas, né? Muitas Sim. coisas. Muitas Como coisas são são todas sérias, as são profissões têm importantes e maus legais. profissionais, mas né? isso... Mas eu sempre digo pra todo mundo, quer constelar? Pra quem tu vai entregar a tua alma? Pra quem? Tu conhece essa pessoa? Eu não conheço. Eu posso te dar nomes de quem eu conheço. Porque realmente vou entregar. Ah, mas a fulana é muito cara. Ah, mas a Sônia é cara. Mas querida, pra Não, te eu entregar a vida na mão de alguém, Eu já ouvi é absurdos. muito barato. Porque tu vai curar de algo que eu, pelo menos, curei que não tinha cura. Então, barato? Barato do que ela vai te tirar de um caminho de morte, alguma coisa. Eu já ouvi coisas... Já tive amigas que falaram assim, mas... já constelei 3, 4 vezes e nunca senti nada, nunca mudou nada, nunca... Enfim. E já vi pessoas falando assim, não, eu fiz uma constelação em 8 sessões. E a minha não acabou. Eu fui, a minha não acabou. assim? Meu Deus. Aí passou assim na pessoa. Foi no... Tomara que tu esteja bem. E aí, na hora que uma pessoa faz um curso, que depois de 2 dias... Ela acha que ela é capaz de fazer isso, né? No curso, obviamente que você deve falar, olha, vocês cuidem com o que vocês vão fazer a hora que vocês saírem daqui de dentro, porque
Mas o curso de formação que a Sônia É dá... 2 anos. Ele é 2 anos. 2 anos. Ah, entendi. Aí a pessoa é já o- faz... Ele é uma... Não, eu tô falando de outros cursos É, de é. constelação Que de tem por aí. final de semana. Assim como coach. Seja um constelador em Em uma 2 semana. dias. O da Sônia é 2 anos. Agora a gente mudou um pouco a nossa proposta em função. A gente aprendeu assim com os nossos professores, né? E os nossos professores, o Peter Spelter e a Tsuko, eles foram discípulos número 1 do Bert Hellinger. Eles foram ministrados com o Bert. Eu estive com o Bert em Barcelona. Eu fiquei 10 dias com ele aqui no Brasil e lá. Toda a nossa equipe esteve com ele. A gente esteve na fonte, né? E a nossa formação, por isso que a gente diz que é clássica. Hoje tem muita coisa por aí. Então, eu digo com toda certeza, você não constelou. Isso não é constelação. Não é. Não é constelação. Constelação não tem nenhuma aliança terapêutica. Você vem, vê, você tem tudo, agora você vai... A gente diz assim, eu sou a última que chego no seu sistema familiar. A hora que algo se revela, eu sou a primeira a me retirar. E agora você fica com tudo. Eu posso, talvez, contar uma história, talvez... Eu acho que mais do que tem um preconceito, mas tem um medo também, né? Agora, meu Deus, será que eu Tem que ver quando aparecem os bonequinhos, né? Eu andava na minha formação com o boneco. Tem medo. O medo de saber que você é bela. Você tem Exatamente, tudo. mas então, como a gente... constelação. Eu acho que deve ser muito legal, mas eu tenho um pouco de medo. De ver. Eu já ouvi isso. Aham. Eu tenho medo. Vai que lá, né, você vai falar um monte de coisa, você vai descobrir tanta coisa. Isso também é bem legal. Constelação não tem quase nenhuma narrativa. O menos é mais. Quanto menos eu souber da sua história, melhor. É uma ressonância na alma. A gente vai... Aquilo que dói, ponto. Não tem história. Não tem narrativa. Hoje eu precisei falar para o moço, eu não preciso saber disso. Ixi, eu vou Não ter que é terapia, disparar tu não drapa. veio E veio outra, pra né, sentar no Paty? Tu divã. vai chegar lá com um único tema. Ponto. Tem pessoas que dizem, eu quero constelar. Daí eu digo, o quê? Eu quero constelar. Não, tu vai chegar com um tema e tu vai entregar. Conforme for, Dinheiro, não tem conversa. relacionamento, E no nosso... minha mãe. concreto. O que tá pegando pra ti hoje? Não é eu vou constelar pra não sei o quê. O Mas que você tá pode pegando? constelar, se você quiser, hoje eu constelo o dinheiro, daqui... Isso. Eu vou lá e constelo Mas o sobre que tal tá coisa. pegando? Tá? Eu trabalho daqui no mínimo 6 meses. Antes, não. Porque Eu reverbera, não né? constelo. Às Sim, vezes na hora não faz que foi o que a gente sentido. falou de fluir, né? E às vezes tu faz a constelação sobre o dinheiro. Mas agora eu quero constelar sobre minha relação com a minha mãe. Calma. Vai Senta na resolver. calma, né, Soninha? Senta na calma. Adorei isso, gente. Calma na Isso eu alma, vou escrever. senta na calma. Eu já Senta na recebi calma. pessoas... Senta na alma. Senta na calma, calma na alma. Eu já recebi pessoas que vieram Podia fazer de um longe. adesivo de... Aham. Eu vou Fazer colocar a uma xícara. hashtag disso, gente. nesse Ou podcast. hashtag. Vieram de longe para constelar, pagaram, mas a pessoa estava totalmente fechada para constelação. E eu disse, não. Não posso constelar você. Lá em São Paulo teve uma que chegou fechada. A gente também trabalha a questão do corpo, né? A gente reconhece, a gente tem a percepção de quando a pessoa está aberta e não. Porque é muito perigoso você fazer algo que a pessoa não está pronta. Não pode. E essa moça, ela fez de tudo, tentou me seduzir, a minha secretária também. E aí, no final do cafezinho, ela veio assim, mas eu fechei minha agenda, eu sou médica. Eu fechei minha agenda, meu marido constelou e foi uma bênção, tarará, e agora eu quero constelar. Eu falei, você quer ou você não pode? Você é uma médica? Sou. Eu também sou uma médica. Você abre uma pessoa se ela não está pronta? Não. Então você não está pronta. Ela foi embora, muito brava. E agora uma voltou. Eu fiquei tão brava, você me quebrou, eu te achei tão arrogante. Como assim? E no Mas último, aí a pessoa que tá fechada para receber. a pessoa está fechada. Ela mostra, ela se revela fechada. Não dá para forçar nada na constelação. Se você vem e você não tá, Não vai. Não, isso já é a constelação, inclusive para a pessoa.
Às vezes Só que ela é volta, uma já. das únicas hoje que faz isso. O resto que é dinheiro Sim, e vai pessoas. fazer É a dinheiro, é constelação. dinheiro. Não, Eu não não vou sei. fazer. Tu não tem Vamos nada. lá. Nós vamos achar aí alguma coisa pra te fazer. Mas a pessoa que consegue receber isso e passa esse tempo, ela fala assim ao final: nossa, agora eu entendi por que quem era arrogante era eu, não era você. Ela disse isso pra mim. Recentemente, uma que eu não constelei. Eu não lembrava, né, que já foram tantas pessoas que já passaram por nós, né? Mas isso é tão lindo. Por isso que constelação é um trabalho terapêutico muito, muito respeitoso. Extremamente. Eu não vi nada igual. É. E é legal porque na terapia, que eu fiz muitos anos, a gente vai até um limite, né? E tem vezes que o terapeuta ele não consegue mais ir além. E na constelação é que a gente vai além, no invisível. O terapeuta ele só vê o visível. Aí ele vai... Aí é que pega o completo. Passamos já? Eu acho que a gente pode ir pra um fechamento, assim, né? Eu acho que Olha, sim. eu Já estou estamos saindo aqui, daqui arrepiada. Eu tô saindo constelada. Constelada. Sim! Muito, muito feliz por essa oportunidade de conhecer o seu trabalho, Obrigada. Obrigada, Gi. Eu falei que ia ser uma delícia, né? Dá vontade de ficar horas, não Dá dá? vontade. É. Alguém pode trazer um café pra gente? A gente pode fazer mais um podcast, mas podemos fazer, sim. Podemos, sim. Eu adorei. E como você é sábia. Que Querida. delícia. Conversar com uma pessoa como você. É tão bom, né? Sentir essa... Eu acho que a gente pode trazer agora, assim, pra quem quiser conhecer mais o trabalho da Sônia, pra quem quiser conhecer mais o trabalho da Letícia, Isso. que aplica o conhecimento que ela teve com a Sônia nas finanças, né? E mais o trabalho da Sônia. Estamos Acho que juntos, né? podem dar isso, os meu arrobas de amor. vocês, né? De Instagram. A Sônia tem o trabalho do Grupo Lobas, que é @Grupo Lobas. E tem o pessoal dela, que é Sônia SC Farias. E A tem gente o pode Raízes colocar lá ainda. também, né? Tem o Raízes. Raízes e mais Na o trabalho da legenda. Letícia também. Meu Deus, quanto o Instagram da Sônia, hein? 3, ó. É. Loba da Sônia, Raízes. Pensa essa mulher. E o Instagram da Letícia também. @eu sou Letícia Luca com 2 Cs. Mas vamos colocar tudo isso lá na legenda bonitinho. Para conhecer Vamos. mais o trabalho delas, Que mais prazer. profundo. Vai começar a pipocar agora os Sim. recortes desse E juntar podcast. essa constelação com essa coisa do dinheiro, que é tão importante na Meu nossa Deus. vida. Estamos Tão transportando. importante. É aí que a gente vira chave, Paty. Eu acho que... É aí. que Foi prazer só quando mesmo. uniu o invisível com o visível das finanças é que funciona. É aí. É isso aí. É aí o segredo de tudo. A beleza também, você falou uma coisa muito importante. A beleza também da constelação em grupo, por exemplo, que a gente faz também bastante. A pessoa vem, eu quero constelar. E ela participa de várias constelações, que são várias no momento, né? Quando ela senta, ela já está constelada. Uhum. Que legal. Não precisa. Que legal. Amei ser convidada e amei poder convidar vocês. Ai, obrigada. Eu amei recebê-las, amei conhecê-las também. de verdade. Nossa, que legal. prazer. Eu Tô saindo queria- daqui que legal. feliz. Eu também. Eu queria contar um pequeno conto. Sim! Eu amo contar histórias. Vai, Antes de vamos consteladora, antes de psicóloga, eu sou contadora de história, com terapeuta. Era uma vez, Nasruddin, ele era assim, uma pessoa bem interessante. Estava tomando um cafezinho com seus amigos e de repente ele falou assim para todos os seus amigos: eu vejo no escuro. Aí um amigo falou assim: você vê no escuro? Eu vejo no escuro. Mas certas noites eu vi você por aí com uma lanterna na mão. Aí Nasruddin deu um sorriso bem maroto, olhou para ele e falou assim: é verdade, meu caro, mas eu, certas noites, ando com uma lanterna por aí para que ninguém esbarre em mim. Ela coloca a gente pra pensar. É. Verdade. Muito bem. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. A gente vai encerrando mais um podcast. A gente não tá conseguindo nem apertar o pause, porque tem muita coisa acontecendo. E já vem muitas novidades por aí. Obrigada. Até o próximo. Obrigada. Obrigada, Obrigada. meninas. Adorei. Adorei.